Apesar de a solução do problema de Graetz que apresentamos na última aula ser perfeitamente representativa da zona de desenvolvimento térmico, ela, por ser feita através da solução por séries infinitas, pode esconder a relação entre os diversos parâmetros operacionais e parâmetros de desempenho, como o número de Nusselt. Dessa forma, é possível que, em aplicações de engenharia, se queira ter uma relação mais direta e explícita entre os parâmetros operacionais e os parâmetros de desempenho. Uma solução que permite isso é uma solução aproximada, conhecida como solução de Lévesque, e que se refere ao início dessa zona de desenvolvimento térmico. Novamente, vamos recorrer então àquelas equações governantes na zona de desenvolvimento térmico, que explicitam o balanço entre a convecção na direção longitudinal e a condução na direção perpendicular às paredes, que formam, por exemplo, esse canal de placas paralelas mostrado na direita da tela. Nós temos também que o perfil de velocidades associado, uma vez que estamos falando da zona de desenvolvimento térmico, o perfil de velocidade será aquele perfil associado com o escoamento hidrodinamicamente desenvolvido, que para o caso de um canal de placas paralelas, fazendo uma breve mudança, um deslocamento do sistema de coordenadas cartesiano, pode ser escrita como 6 vezes U, sendo U a velocidade média do escoamento multiplicado por y sobre d menos y ao quadrado sobre d ao quadrado. Nessa situação física aqui mostrada na direita, nós temos, próximo à entrada do canal de placas planas paralelas, uma zona inicialmente adiabática, em que não há interação térmica entre o escoamento e a parede. Nós já havíamos descrito ela na aula passada como uma das possibilidades de ocorrência de uma zona de desenvolvimento térmico, em que nós tenhamos uma zona inicialmente adiabática, em que o escoamento se desenvolve hidrodinamicamente, passando a ser hidrodinamicamente desenvolvido, e nós passamos a ter, então, a partir desse ponto em que nós temos o desenvolvimento hidrodinâmico completo, uma interação térmica com a parede, e no caso que iremos analisar aqui, parede essa que tem uma temperatura prescrita uniforme T0. Portanto, nós temos aqui que, de acordo com esse sistema de coordenadas em que o x é igual a zero no fim dessa zona adiabática, nós temos que a temperatura na entrada dessa zona em que passamos a ter interação térmica, será a mesma temperatura do escoamento incidente na entrada do canal, uma vez que nessa região próxima à entrada não há interação térmica, essa é uma zona adiabática. Dessa forma, a temperatura na entrada dessa zona será uniforme e igual a Tn. Por sua vez, na situação física que estamos analisando, nessa zona em que há interação térmica entre o escoamento e a parede, a temperatura das paredes, tanto inferior quanto superior, são constantes e iguais a T0. Portanto, nós temos que a temperatura, variando x ao longo de qualquer posição longitudinal a partir do fim da zona adiabática, avaliada na parede inferior será igual a T0, e o mesmo pode ser dito da parede superior, em que y é igual a d, sendo d a distância entre as placas que formam o canal de placas paralelas, que também será, essa temperatura também será igual a T0. A solução de Lévesque, por sua vez, se refere a uma subzona muito particular dessa zona de desenvolvimento térmico, dessa zona aqui a partir do x igual a zero, a partir do fim dessa zona inicialmente adiabática, Zona essa subzona, em que nós temos a espessura dessa zona afetada termicamente, dessa parte, dessa fração da seção transversal do canal, em que nós temos o escoamento sendo afetado termicamente pela interação com a parede, que nós chamamos de ΔT, sendo muito menor do que D, sendo muito menor do que a distância entre as placas que formam o canal. Que, como o escoamento já está hidrodinamicamente desenvolvido, D será da mesma ordem de delta, dessa zona em que nós temos os efeitos viscosos sendo sentidos pelo escoamento.
Essa análise para essa situação física aqui em que nós temos uma seção do canal inicialmente adiabática seria válida para qualquer número de Prandtl. No entanto, a representatividade dessa zona é particularmente importante para números de Prandtl muito maiores do que 1, ou seja, números de Prandtl tendendo a infinito, o que nós temos o que nós associamos anteriormente com óleos em outras oportunidades, né? Justamente porque o comprimento dessa zona em que nós podemos fazer essa hipótese de ΔT muito menor do que D será bastante significativo. A importância, então, dessa hipótese é justamente porque essa zona em que nós tenhamos uma variação da temperatura em relação àquela temperatura incidente Tin, ou seja, a extensão dessa zona termicamente afetada ao longo da seção transversal ainda se encontra dentro da zona em que nós podemos aproximar esse perfil de velocidades completamente desenvolvido, esse perfil de velocidades hidrodinamicamente desenvolvido, por uma reta. Isso traz uma simplificação às equações governantes, que nós vamos ver a partir de agora. Mas antes disso, vamos obter qual é essa reta, uma equação para essa reta que aproxima o perfil de velocidades próximo da parede. Para isso, iremos expandir esse perfil de velocidades em séries de Taylor, retendo apenas o termo até o termo linear, né? Então, nós vamos poder aproximar o U de Y como sendo aproximadamente igual nessa zona em que o ΔT é muito menor do que D, sendo aproximadamente igual ao U de 0, ao U avaliado na parede, somado com a derivada de U em relação a Y, avaliada também na parede, em Y igual a 0, multiplicado por Y. Normalmente teríamos termos de ordem superior, na realidade, para esse caso do perfil parabólico, nós teríamos só o termo associado com o y ao quadrado, né, o termo quadrático. No entanto, iremos desprezar esses termos justamente por causa dessa hipótese de que ΔT é muito menor do que D. Nós podemos agora obter que U de 0, pela condição de não deslizamento, é 0, e nós temos que a derivada de 1 em relação a y, avaliada em y igual a 0, será 6U vezes 1 sobre D menos 2y sobre D, avaliado em y igual a 0. Ou seja, será 6 vezes U, a velocidade média U, dividido por D. Portanto, nós tiramos daqui que nós podemos aproximar o U de y para essa zona em que nós iremos fazer essa análise da solução de Lévesque, nós podemos aproximá-la por 6U vezes y dividido por D. Introduzindo então essa aproximação linear para o perfil de velocidades completamente desenvolvido, naquele balanço entre a convecção na direção x e a condução na direção y, nós obtemos essa equação diferencial parcial mostrada no topo da tela. Quanto às condições de contorno, elas permanecem as mesmas, com exceção daquela condição de contorno que no problema completo era aplicada na parede superior. No entanto, estamos focando a nossa análise nessa zona de espessura ΔT que descrevemos anteriormente, nessa zona que sente os efeitos da interação térmica do escoamento com a parede, que por sua vez é muito menor do que, por exemplo, a metade da distância entre as placas que formam o canal de placas paralelas. Portanto, para todos os efeitos práticos, nessa zona em que essa hipótese é válida, nós podemos considerar essa posição no centro do canal de placas planas paralelas como sendo um y tendendo a infinito, uma vez que ela é muito maior do que a espessura da zona que estamos focando a análise. Além disso, nós temos que nessa zona no centro do canal ainda não há qualquer interação perceptível térmica, qualquer interação térmica perceptível entre o escoamento e a parede, e, portanto, a temperatura nessa região será igual a Tin.
Esse equacionamento aqui apresenta uma solução por similaridade, pela análise de similaridade que já utilizamos no contexto de escoamentos externos, e mais uma vez iremos definir uma variável de ordem 1, uma variável eta, que será da ordem de y sobre ΔT, sendo ΔT a espessura dessa zona que descrevemos, dessa zona afetada termicamente. Da análise de escalas que realizamos anteriormente, realizamos no contexto da análise da estrutura da transferência de calor em dutos, nós vimos que esse ΔT ele era da ordem de D vezes x sobre dπ elevado a 1/3. O que nos leva então à conclusão de que o eta será da ordem de y sobre d vezes x sobre dπ, Pclé baseado também na distância entre as placas que formam um canal, elevado a menos 1/3. Portanto, podemos definir agora as nossas variáveis, a nossa mudança, esse novo sistema de coordenadas, associado com a solução por similaridade da seguinte forma. Se essa variável na direção x será o próprio x, essa variável, essa coordenada modificada na direção x, na direção longitudinal, que será o próprio x, e eta, que será definido de acordo com a sua escala, ou seja, será definido como y sobre d vezes x sobre dπ elevado a menos 1/3. Além disso, para que seja possível obter uma solução por similaridade, nós vamos ter que o t nesse novo sistema de coordenadas será simplesmente uma função de eta. Agora, para introduzir essa mudança de coordenadas nessa equação diferencial parcial e nas condições de contorno, é necessário estabelecer a relação entre as derivadas no sistema de coordenadas x, y e as derivadas no sistema de coordenadas xi e eta. Considerando então uma função genérica φ, nós podemos escrever que a derivada dessa função genérica φ em relação a x, ela será igual à derivada de φ em relação a xi, multiplicado pela derivada de xi em relação a x, somado com a derivada de φ em relação a eta, multiplicado pela derivada de eta em relação a x. O que nos leva à conclusão, então, de que derivada de xi em relação a x é 1, portanto, nos leva à conclusão de que a derivada de φ em relação a x será a derivada de φ em relação a xi menos eta dividido por 3 vezes xi. De análises que nós já fizemos anteriormente, vocês podem ver que isso é justamente menos eta sobre 3 vezes xi é a derivada do eta em relação a x. Podem conferir isso daí, né? Vezes a derivada de φ em relação a eta. Por sua vez, a derivada de φ em relação a y será igual à derivada de φ em relação a xi, vezes a derivada de xi em relação a y, somado com a derivada de φ em relação a eta, multiplicado pela derivada de eta em relação a y. Nós temos que o xi não varia com y, portanto, esse primeiro termo é zero. Nós teremos então que derivada de φ em relação a y será 1 sobre d, vezes, já associando x com xi, vezes xi sobre dπ, elevado a menos 1/3, multiplicado pela derivada de φ em relação a eta. O que nos permite então escrever que a derivada segunda de φ em relação a y será igual a 1 sobre d ao quadrado, vezes xi sobre dπ, elevado a menos 2/3, vezes a derivada segunda de φ em relação a eta. Substituindo então essas expressões naquela equação diferencial parcial, nós obtemos que 6 vezes u vezes y sobre d, que nada mais é do que eta multiplicado por xi sobre dπ,
elevado a 1/3, multiplicado pela derivada da temperatura em relação a x, que, como a temperatura não varia com xi, será simplesmente menos eta sobre 3 vezes xi, vezes a derivada, que agora é uma derivada ordinária, da temperatura em relação a eta, que por sua vez tem que ser igual a alfa sobre d ao quadrado, vezes xi sobre d Peclet, elevado a menos 2/3, vezes a derivada segunda, que é uma derivada ordinária, né? Derivada segunda da temperatura em relação a eta. Aqui nós podemos fazer algumas simplificações, né? Nós temos que o xi elevado a 1/3 sobre xi será xi elevado a menos 2/3, portanto nós podemos aqui cancelar o xi dos dois lados, o que justamente nos leva a uma solução por similaridade, uma vez que a temperatura não mais dependerá, pelo menos na sua equação diferencial associada, não mais dependerá de xi, né? Além disso, nós podemos aqui cancelar, cortar, né? Simplificar o 6 com o 3 e vai sobrar 2 aqui no numerador. Nós podemos também agora multiplicar por d ao quadrado sobre alfa, os dois lados da equação. Ou seja, nós vamos ficar com d ao quadrado sobre alfa aqui, que nos permitirá cancelar com alfa sobre d ao quadrado. E nós vamos ter aqui d ao quadrado sobre alfa. U vezes d sobre alfa é o Peclet baseado em d, vezes d, que é um dos d elevado ao quadrado. Então nós vamos ter aqui que d ao quadrado sobre alfa vezes u nada mais é do que d vezes Peclet, de onde nós podemos tirar então a conclusão de que iremos ficar no lado esquerdo com menos 2 vezes eta ao quadrado, multiplicado por d vezes Peclet, baseado na distância entre as placas que formam o canal, elevado a 2/3, tudo isso multiplicado pela derivada de primeira ordem da temperatura em relação a eta, que por sua vez deverá ser igual a d vezes Peclet, 1 sobre d vezes Peclet elevado a menos 2/3, o que é d vezes Peclet elevado a 2/3, multiplicado pela derivada segunda da temperatura em relação a eta. Nós podemos então cancelar o d vezes Peclet elevado a 2/3 dos dois lados e chegar à conclusão de que essa equação diferencial parcial que nós tínhamos aqui, em termos do novo sistema de coordenadas, é dada simplesmente pela derivada segunda de t em relação a eta, que é igual a menos 2 eta ao quadrado, vezes a derivada de t em relação a eta, a derivada primeira de t em relação a eta. A equação diferencial ordinária associada com a temperatura como uma função dessa coordenada modificada eta, que acabamos de obter, é então repetida aqui no topo dessa tela, em conjunto com as condições de contorno apropriadas para sua solução. A primeira delas pode ser obtida quando reconhecermos que na parede inferior, ou seja, em y igual a zero, nós temos que o eta, pela própria definição, também será igual a zero, ou seja, nós teremos que a temperatura em eta igual a zero será igual à temperatura da parede inferior T0. Por sua vez, nós temos que tanto aquela região na entrada da zona de desenvolvimento térmico, ou seja, tanto com x tendendo a zero, quanto com y tendendo a infinito, ou seja, infinitamente afastado da parede sólida, o que para essa zona, dentro dessa hipótese que estamos adotando de ΔT muito menor do que d, para todos os efeitos práticos, será associado com a linha central do canal, ou seja, em y igual a d sobre 2, que é muito maior do que a zona, do que a região que estamos analisando. Portanto, nós podemos chegar à conclusão de que ambas essas condições são associadas com eta tendendo a infinito, pela própria definição
do eta que apresentamos agora há pouco. E por sua vez, a temperatura, quando eta tende a infinito, será igual a T, essa temperatura uniforme do escoamento incidente. Aplicando então a separação de variáveis naquela equação diferencial ordinária, nós obtemos que a variação infinitesimal de T' da derivada primeira da temperatura em relação a eta, dividido por essa mesma derivada primeira da temperatura em relação a eta, terá que ser igual, por sua vez, a menos 2eta ao quadrado deta. Integrando ambos os lados, nós obtemos então que o logaritmo natural de T' terá que ser igual a menos 2/3 de eta elevado ao cubo mais uma constante de integração. Aplicando então a exponencial dos dois lados, nós obtemos que o T' de eta será igual a uma constante, que vamos chamar de C1, vezes a exponencial de menos 2/3 de eta elevado ao cubo. Por sua vez, se nós integrarmos mais uma vez essa expressão para o T' de eta, nós vamos obter que o T de eta, integrar de 0 até eta, o T de eta menos o T de 0, terá que ser igual, por sua vez, a C1 vezes a integral de 0 a eta da exponencial de menos 2/3 de tal ao cubo, sendo tal uma variável de integração genérica, de tal. Por sua vez, nós podemos agora reconhecer que o T em eta igual a 0 é o T0. E nós podemos também proceder com uma mudança de variáveis, muito útil para esse caso aqui, em que nós poderemos escrever uma nova variável de integração beta como sendo 2/3 de tal ao cubo, o que nos permite escrever, por sua vez, vocês podem conferir aí, de que o d tal ele será igual a 18 elevado a menos 1/3, multiplicado por beta elevado a menos 2/3, multiplicado por d beta. Fazendo então essa mudança de variáveis, nós obtemos que o T de eta será igual ao T0, a temperatura na parede, somado com 18 elevado a menos 1/3, multiplicado por C1, vezes a integral de 0 até 2/3 de eta ao cubo, de beta elevado a menos 2/3, multiplicado pela exponencial de menos beta, d beta. Aplicando agora, então, a condição de contorno com eta tendendo a infinito, nós obtemos que o T de eta tendendo a infinito será igual, por sua vez, ao T0, somado com 18 elevado a menos 1/3, vezes C1, vezes a integral de 0 a infinito, de beta elevado a menos 2/3, exponencial de menos beta, d beta. Reparem que essa integral aqui nós já fizemos ela anteriormente no contexto de escoamentos externos e chegamos à conclusão de que ela é dada pela função gama, essa função especial gama, de 1/3. Utilizando então esse fato e que a condição de contorno, a temperatura quando eta tende a infinito, será igual a T1, nós podemos chegar à conclusão de que essa constante de integração, C1, é igual a 18 elevado a 1/3, dividido por gama de 1/3, multiplicado pela diferença de temperatura T1 menos T0. Além disso, outra quantidade que será importante mais à frente é a avaliação do T' quando eta é igual a 0, o que será igual ao próprio C1, uma vez que exponencial de 0 é 1. O que nos permite, então, chegar à conclusão de que o T' de 0 será igual a 18 elevado a 1/3 sobre gama de 1/3 vezes a diferença de temperatura T1 menos T0.
A outra integral que também aparece na expressão para temperatura em função de eta, essa integral de 0 até 2/3 de eta ao cubo de beta elevado a menos 2/3 exponencial de menos beta d beta, também pode ser avaliada em termos da função gama e da função gama incompleta da seguinte maneira. Essa integral, portanto, será igual à função gama de 1/3 menos a função gama incompleta de 1/3 e 2/3 de eta ao cubo. Substituindo então essa expressão naquela expressão que havíamos obtido para a temperatura em função de eta, nós vamos chegar à conclusão de que essa temperatura em função de eta, ela será igual a T0 mais Tin menos T0 multiplicado por 1 menos a função gama incompleta de 1/3, 2/3 de eta ao cubo, dividido pela função gama de 1/3. Mudando agora a nossa discussão para o fluxo de calor que é dado pela lei de Fourier como menos K vezes o gradiente de temperatura em relação a Y avaliado na parede, o que em termos da coordenada eta pode ser escrito de maneira equivalente como menos K sobre D, multiplicado por x sobre d Peclet, elevado a menos 1/3, vezes a derivada da temperatura em relação a eta avaliado em eta igual a 0, ou seja, T' de 0. O que nós havíamos identificado com aquela constante C1 que definimos e que achamos uma expressão para ela agora há pouco. O que nos permite então escrever que o fluxo de calor ele será igual a 18 elevado a 1/3 dividido por gama de 1/3 multiplicado por K sobre D vezes x sobre d Peclet elevado a menos 1/3 multiplicado por T0 menos Tin. A partir então dessa expressão para o fluxo de calor, nós podemos utilizar a relação advinda da primeira lei da termodinâmica entre a temperatura média de mistura e o fluxo de calor, que nos diz que a taxa de variação da temperatura média de mistura ao longo da posição longitudinal é igual a 4 vezes o fluxo de calor, dividido por ρCp, U, a velocidade média do escoamento na seção transversal, vezes o diâmetro hidráulico. Diâmetro hidráulico esse que, para essa situação do canal de placas paralelas, é 2 vezes a distância entre as placas, o que, após a simplificação, sobra 2 aqui no numerador, e poderemos escrever, então, 2 dividido por ρCp U vezes D, multiplicado pelo fluxo de calor, cuja expressão acabamos de obter, e que é dada por K sobre D, multiplicada por 18 elevado a 1/3, dividido por gama de 1/3, multiplicada por x sobre d Peclet, elevado a menos 1/3, multiplicado por T0 menos Tin. Nós podemos agora reconhecer que K sobre ρCp UD nada mais é do que o Peclet, 1 sobre Peclet, né? Isso daqui é 1 sobre Peclet, ou Peclet baseado em D, elevado a menos 1. E nós temos aqui o D, então nós temos aqui no denominador D vezes Peclet. O que ao combinar com D vezes Peclet, que está aqui no x sobre d Peclet elevado a menos 1/3, fica no denominador d Peclet elevado a 2/3. Dessa forma, podemos rearranjar essa taxa de variação da temperatura média de mistura como sendo igual a
2 vezes 18 elevado a 1/3, dividido por gama de 1/3, multiplicado por T0 menos T1, dividido por dπclé elevado a 2/3, multiplicado por x elevado a menos 1/3. Dessa forma, ao integrar ao longo de x entre 0, ou seja, no início dessa zona de desenvolvimento térmico, e uma posição longitudinal x qualquer, nós obtemos então que a temperatura média de mistura, em função de x, menos a temperatura média de mistura em 0, ela será igual a 2 vezes 18 elevado a 1/3 sobre gama de 1/3 multiplicado por T0 menos T1 dividido por dπclé elevado a 2/3 vezes x elevado a 2/3 vezes 3/2, o que nos permite, então, escrever, ao combinar o x elevado a 2/3 com dπclé elevado a 2/3, e também reconhecendo que a temperatura média de mistura na entrada da zona de desenvolvimento térmico será o T1, isso nos permite escrever que a temperatura média de mistura como uma função da coordenada longitudinal será igual a T1 somado com 3 vezes 18 elevado a 1/3 dividido por gama elevado a 1/3 multiplicado por x sobre dπclé elevado a 2/3 multiplicado por T0 menos T1. Usando as expressões que obtivemos para o fluxo de calor, que é repetida aqui no topo dessa tela, e também para a temperatura média de mistura que obtivemos agora há pouco, sendo que a temperatura média de mistura será usada a partir de agora em uma forma mais conveniente, ou seja, como T0 menos a temperatura média de mistura, que a partir daquela expressão que havíamos obtido, será igual a, colocando em evidência o T0 menos T1, ou seja, T0 menos T1 multiplicado por 1 menos 3 vezes 18 elevado a 1/3 dividido por gama de 1/3 multiplicado por x sobre dπclé elevado a 2/3. Agora vamos lançar mão da definição do coeficiente de transferência de calor como a razão entre o fluxo de calor, que é duas linhas, e a diferença entre a temperatura T0 e a temperatura média de mistura. Além disso, vamos usar também a definição do número de Nusselt a partir desse coeficiente de transferência de calor. Número de Nusselt é esse que será baseado no diâmetro hidráulico, que para o caso de um canal de placas planas paralelas é 2 vezes a distância entre essas placas. Dessa forma, podemos escrever que o Nusselt será 2 vezes D dividido por K, dividido pela condutividade térmica do fluido, multiplicado pelo coeficiente de transferência de calor, que é a razão entre o fluxo de calor e T0 menos Tm. O que nos permite, então, escrever que o número de Nusselt será 2 vezes D dividido por K, multiplicado pelo fluxo de calor, que é dado por aquela expressão, ou seja, 18 elevado a 1/3, dividido por gama de 1/3, multiplicado por K sobre D, multiplicado por sua vez por x sobre dπclé elevado a menos 1/3, multiplicado por T0 menos T1, tudo isso dividido por T0 menos T1,
multiplicado por 1 menos 3 vezes 18 elevado a 1/3, dividido por gama de 1/3, multiplicado por x sobre d Peclet, elevado a 2/3. Simplificando então um pouco as coisas, ou seja, cortando T0 menos T1 do numerador e do denominador, também simplificando o D com o D e o K com o K, nós podemos então reescrever após reconhecer que x sobre d Peclet, em termos do diâmetro hidráulico, será igual a 4 vezes x sobre o diâmetro hidráulico vezes o Peclet baseado no diâmetro hidráulico, e uma vez que o Nusselt está baseado no diâmetro hidráulico, é conveniente também expressar essa razão x sobre d Peclet em termos do diâmetro hidráulico. A partir de agora, então, nós podemos escrever esse número de Nusselt baseado no diâmetro hidráulico como sendo igual a 36 elevado a 1/3 sobre gama 1/3 multiplicado por x sobre dH Peclet baseado no diâmetro hidráulico elevado a menos 1/3, tudo isso dividido por 1 menos 3 vezes 288 elevado a 1/3, dividido por gama de 1/3, multiplicado por x sobre o diâmetro hidráulico, Peclet baseado no diâmetro hidráulico, elevado a 2/3. Em termos numéricos, então, podemos escrever que o Nusselt, baseado no diâmetro hidráulico, ele será igual a, no denominador, 1 menos 7,395, multiplicado por x sobre dH Peclet baseado no diâmetro hidráulico, tudo isso elevado a 2/3, enquanto no numerador nós teremos 1,233 vezes x sobre dH Peclet baseado no diâmetro hidráulico elevado a menos 1/3. E essa expressão para a zona inicial, para a região inicial, para o início, primeiro comprimento, da zona de desenvolvimento térmico, uma expressão que relaciona explicitamente o número de Nusselt com o diâmetro hidráulico e o número de Peclet baseado no diâmetro hidráulico. Expressão essa que é válida para x sobre dH Peclet dH menor do que 0,01. O que pode parecer pouco, mas se você tiver um número de Peclet bastante alto, por exemplo, se você tiver um óleo escoando, pode ser que essa expressão seja válida para muitos diâmetros hidráulicos à frente do início do desenvolvimento, do início dessa zona de desenvolvimento térmico. Portanto, reside aí a utilidade dessa expressão obtida sempre que você tiver uma zona de desenvolvimento térmico, principalmente com números de Prandtl muito maiores do que 1, como por exemplo com óleos, pode ser que essa expressão aqui seja válida, seja uma aproximação muito boa para o número de Nusselt, o que evita que você tenha que recorrer às séries infinitas da solução do problema de Gretz e tenha uma relação mais explícita entre o coeficiente de transferência de calor e o diâmetro hidráulico e também o Peclet.